Olá, pessoal do canal, tudo bem? Aqui é a Viviane, voltando para falar um pouquinho mais de citologia. Lembra que a aula passada a gente falou de algumas definições de algumas palavras que a biologia tem? E hoje a gente vai continuar com essa aula de cito, né? Então, citologia, o significado dela é estudo das células, tá? Ah, A gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de células: as células procariontes e as células eucariontes, que também pode ser células assexuadas, como as planárias, que não têm troca de gametas, ou células sexuadas, onde você tem trocas de gametas. Podem ser autótrofos, como no caso as células que fazem fotossíntese e quimiossíntese, ou heterótrofos, desculpa, não produzem seus alimentos. Quais são as vantagens, então, de termos reprodução assexuada da reprodução sexuada? As vantagens são, da reprodução assexuada, a formação de clones. Todos podem originar descendentes, vão possuir rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. Colonização de habitats a partir de um só indivíduo. A desvantagem da reprodução assexuada é que ela tem uma diversidade de indivíduos praticamente nula, difícil adaptação a alterações ambientais e não favorece a evolução das espécies. Lembra, isso ocorre porque não tem troca de gametas. A reprodução sexuada, você tem as vantagens como os descendentes com grande variabilidade de características, o que não ocorre, então, na reprodução assexuada. Maior capacidade de sobrevivência, face a mudanças ambientais e favorece a evolução para novas formas. As desvantagens da reprodução sexuada, que vai ter um processo lento, grande dispêndio de energia na formação de gametas e nos processos que vão culminar na fecundação, certo? Voltando um pouquinho para as células procariontes, o que significa procarionte? Pro de primitivo e carionte relativo à carioteca, né? O envoltório onde vai estar protegido as características da célula. A gente encontra células procariontes para bactéria e arqueia, cianobactérias e mixobactérias. As células que diferenciam de procarionte, que são as células eucariontes, o eu significa verdadeiro, cário, que seria a cápsula ou núcleo, e teca, o envoltório. Então, a gente pode observar que as nossas células, elas possuem uma cápsula ou um núcleo onde vai estar protegido e vai conter todas as características que vão ser passadas de células para células filhas, né, as células descendentes. Quanto ao tipo de célula, as células constituem basicamente de membrana plasmática, citoplasma e material genético. As células procarióticas, então, elas possuem uma estrutura muito simples, não vai formar organismos pluricelulares, não apresenta núcleo organizado ou verdadeiro, apenas uma área nuclear que vai ser chamada de nucleóide, tá? Essa palavra nucleóide, ela é sempre usada quando você tem uma terminação oide, significa que não é verdadeiro, né? Que você não tem uma área delimitada, vamos dizer assim. O material genético, que é o cromossomo, vai se encontrar difuso, então, no citoplasma, devido à ausência da membrana nuclear, que seria também conhecido como carioteca. O exemplo, como eu falei no outro slide, é de bactérias e cianobactérias. Aqui mostrando, então, uma célula procariótica, pode ver que a estrutura dela é bem simples, possui membrana plasmática, parede celular, possui uma cápsula,
o mesossomo, você vê que o DNA dele é solto na carioteca, né? Não tem proteção, e tem os ribossomos. Ela é bem simples, totalmente diferente da célula eucariótica. As células eucarióticas, elas já são mais bem estruturadas, vão possuir um núcleo organizado, membrana plasmática individualiza a célula, separando-a do meio. O citoplasma contém água, nutrientes, biomoléculas estruturais, estruturas supramoleculares, que vão ser os centríolos e ribossomos, e as organelas, que são várias também. Núcleo, que contém a maioria do genoma. Os exemplos delas são os protozoários, algas, fungos, animais e vegetais. Bom, dentre essas características das células, surgiu também a teoria endossimbiótica, que ela foi definida por essa grande pessoa conhecida como Lynn Margulis em 1981. Ela viu e definiu que para originar a mitocôndria e cloroplastos ocorreu uma associação simbiótica que originou então descendentes de organismos procarióticos. A célula hospedeira era uma espécie de fagócito heterotrófico que foi capaz de englobar partículas, né? Então imagina, ela conseguiu ver isso em 1981 e definiu essa característica para a teoria endossimbiótica. Então você tem uma célula procariótica, onde ela foi fagocitada, englobada e originou então descendentes, essas organelas, né, essa mitocôndria, cloroplastos, para as outras células eucarióticas, tá? Aqui mostrando melhor o que eu quero falar dessa teoria endossimbiótica. Então você tem uma célula procarionte, os procariontes aeróbios de vida livre e procariontes fotossintéticos de vida livre. Então, cada um tem uma coloração diferente. Procarionte simbiótico, onde foi fagocitado, englobado ali. Bactéria vai se tornar, então, uma mitocôndria. Você tem núcleo e bactéria torna-se cloroplasto. Então, vocês podem observar que houve uma fagocitação desses dois tipos de procariontes aeróbios de vida livre e fotossintéticos de vida livre e originou dessa forma a célula animal, onde você tem as mitocôndrias, né? E a célula vegetal, onde você tem as bactérias. Claro, lembrando que de uma única célula unicelular, né, procarionte, originou duas células eucariontes, onde você tem uma estrutura muito bem organizada. Então, quais as características das mitocôndrias e cloroplastos que apoiam essa teoria? Os cloroplastos e mitocôndrias vão assemelhar a bactérias de tamanho e forma, além da semelhança genética e bioquímica, o que vai sugerir que possam ter ancestrais procarióticos. Os cloroplastos e mitocôndrias vão possuir DNA e ribossomos próprios. DNA de cloroplastos e mitocôndrias são bastante diferentes daqueles existentes no núcleo da célula. Isso é muito importante, viu, pessoal? As duas organelas possuem o seu próprio sistema de membranas internas e a presença de duas membranas revestindo-as. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tanto cloroplastos quanto mitocôndrias possuem capacidade de autoduplicação. Além disso, nós temos a teoria celular, onde já ocorreu de cair em provas de que perguntam se o vírus é um ser, um indivíduo, vamos colocar assim, celular. Não, o vírus ele é acelular. Ele não tem metabolismo, ele é um parasita intracelular, ele vai só conseguir fazer sua reprodução dentro das células e também origina suas mutações, tá? Com base nisso tudo, eu separei um exercício onde a gente vai tentar responder essas questões. Vamos lá. As mitocôndrias apresentam características que sugerem que elas são descendentes de células que foram
fagocitadas por outras. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não corresponde a uma característica que apoia a teoria endossimbiótica. A mitocôndria possui DNA e ribossomos próprios? Sim. As mitocôndrias possuem capacidade de autoduplicação? Sim. As mitocôndrias possuem sistema de membranas internas? Sim. As mitocôndrias possuem DNA bastante diferente do DNA nuclear? Ou as mitocôndrias possuem uma membrana revestindo-as? Então, essa questão quer dizer que a que está correta, que não corresponde, são as mitocôndrias possuem sistema de membranas internas, tá? A outra é, 2 pesquisadores alemães, o Matthias Sklenden e Theodor Schwann, formularam a teoria celular, segundo a qual todos os seres vivos são constituídos por células. A célula é uma espécie de fábrica química na qual se realizam todos os processos necessários à vida do organismo. Cada célula deriva de uma outra pré-existente, ou as células são classificadas em 2 tipos, procarióticas e carióticas. Pessoal, prestem atenção, não existem células carióticas, são células procarióticas e eucarióticas. Então, estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3, tá bom? Aproveitando, pessoal, curte aí a nossa página e inscreva-se no nosso canal também, beleza?